glória do Senhor, amém? Glória a Deus. Antes de a gente ir para a palavra, eu quero pedir para o pastor, meu esposo, orar por mim, que é a minha autoridade, né? Sem ele, eu não tenho essa autoridade de pregar a palavra. Então, eu louvo a Deus pela vida dele. Eu quero que ele faça essa oração, amém? Amém, amém. Vamos orar pela vida da Cris, para que Deus possa inspirá-la. Espírito Santo de Deus, somente de Ti, Pai, pode vir a inspiração, somente de Ti pode vir a revelação, Senhor, a Deus, e nós entendemos isso, compreendemos perfeitamente isso. Por isso, Deus, pedimos que o Teu doce Espírito possa capacitar a vida da Tua serva, possa inspirá-la, Senhor, possa revelar a Tua palavra tão profundamente, ó Deus, para que nós possamos sair daqui, entendendo das coisas do alto, das coisas de Deus. Sabemos que o Senhor tem preparado para nós, Senhor, um tempo de renovo, um tempo, Senhor, ó Deus, de encontro contigo, e o Senhor tem se revelado a cada dia em nossas vidas. Pai, peço que o Senhor a conduza, segundo a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, glória a Deus. E eu quero orar pela vida de vocês nesse momento. Pai querido, Pai amado, eu quero apresentar cada vida que está aqui presente, Pai. Pai, Senhor, eu sei que Tu falas, Senhor, de uma maneira tão linda e tão sobrenatural com cada um, Pai. De uma maneira, Senhor, tão individual, o Senhor ministra em nossos corações. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha fazer dessa maneira hoje, Pai. Venha falar com cada um, Senhor. E que cada um, Senhor, possa ser como terra fértil, Pai. Estar aberto para receber a semente que é a Tua palavra, Pai. E que essa semente venha frutificar, venha dar frutos, Pai. Que não seja, Senhor, somente mais uma palavra que eles ouçam, Senhor, e que caia no esquecimento. Mas que possa haver mudança de vida, que possa haver transformação de vida, Pai. Por isso eu te peço, Espírito Santo, vem falar com cada um, Senhor. Que eles venham dar essa liberdade, Pai. Que cada um que está aqui presente, cada um que me assiste, Senhor, possa abrir a porta para o Senhor entrar. Possa dar essa liberdade, Senhor, para o Senhor agir, Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. E que todo mal, Senhor, todo levante do inimigo, tudo aquilo que Satanás tentar colocar nos corações, ou tentar distrair, Senhor, para que essa palavra possa ser, Senhor, jogada fora. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, e te louvo. Amém. Glória a Deus, né? Como é bom estarmos na casa de Deus, amém? É muito bom. Não é somente bom, mas é muito bom. Nós precisamos entender e valorizar este momento, que é estar aqui. Valorizar este momento com o Pai. Hoje mesmo eu enviei para as mulheres ali no nosso grupo que nós temos do WhatsApp. Se tiver alguma mulher aqui que não faz parte desse grupo, depois me procure, ou a Gislaine, ou a Mônica, para estar participando, né? Que diariamente nós enviamos devocionais. Diariamente tem devocional, uma palavra vinda realmente do Senhor. E hoje foi a minha vez de trazer esse devocional, e eu falava exatamente sobre isso, sobre nós aproveitarmos o tempo de estarmos na presença do Senhor, né? E isso não é só em casa, não é só no nosso dia a dia, mas é aqui também. Porque muitas vezes a gente está aqui, e tem tudo a ver com a palavra que eu vou falar, que às vezes a gente está aqui e a gente não se entrega. Às vezes você fica aqui 2 horas e não consegue se entregar para Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje é há poder na entrega. Sabe, muitas vezes a gente está anos e anos na igreja e não entende que se entregar não é aceitar Jesus. Não é somente aceitar Jesus. Ali é só o primeiro momento. Ali é só a primeira coisa que você faz. Mas entrega vai muito mais além do que isso. Sabe, tem muitas pessoas que aceitam Jesus e falam, pronto, estou com a salvação garantida, não preciso de mais nada, já me entreguei, glória a Deus, é só ir para os cultos e pronto. Não. Uma vida verdadeira de um cristão vai muito mais do que isso, vai muito além. É uma vida de constante entrega, de constante renúncias.
E a gente só consegue fazer entrega quando a gente confia em Deus. Será que a gente tem confiado em Deus a ponto de conseguir entregar? Se entregar totalmente? Sabe, muitas vezes a gente está no culto, a gente pensa que a entrega só... fui uma vez por semana, domingo, 2 horas, entreguei, aleluia. É muito mais do que isso. E às vezes a gente nem nessas 2 horas, como o pastor já disse, às vezes nem durante essas 2 horas você consegue se entregar. Porque às vezes você está aqui, você está olhando para o louvor que cantou errado ou que tocou uma nota errada. Em vez de você adorar, se entregar totalmente, você está observando. E esse não é o verdadeiro sentido do culto, o verdadeiro sentido de ser cristão. Ser cristão é se entregar em todos os momentos. O problema é que às vezes a gente entra aqui e a gente fica com vergonha de adorar, de gritar, de pular, de dançar. Porque, o que o irmão vai pensar de mim? Eu nem canto bem. Eu não estou nem aí, não. Eu me entrego mesmo, eu não fico olhando se o louvor cantou errado, cantou bem. Ou se a música é a que eu gosto, se não é. A gente precisa se entregar. A gente precisa adorar ao Senhor. Entrega é a adoração. Só que às vezes a gente entra no culto para ser só fiscais. Fulano não veio, né? Poxa vida, por que ele não veio? Ciclano também não. Olha ali, o louvor está desfalcado, está faltando fulano, ciclano. E o louvor cantou aquilo ali errado. Não foi a música que eu gostei. Deus não te chamou para ser fiscal. O culto não é para você. O culto não é para mim. O culto é para Ele. Sabe, muitas vezes a gente chega aqui e a gente fica só observando as coisas, em vez de adorá-lo, em vez de se entregar. Sabe, a gente precisa se entregar. Às vezes você não consegue nem bater palma. Às vezes você não consegue nem levantar. Você fica tão cansado que você senta. Porque você não consegue se entregar totalmente. Porque você está preocupado com tantas coisas na sua vida, que você não consegue colocar Deus em primeiro lugar. Deus, Ele quer uma entrega total das nossas vidas. Todo mundo aqui é cristão, amém? Se você é cristão, você precisa entender que a vida de cristão é uma constante entrega. Não adianta. Agora, se te enganaram, meu querido, hoje eu vou te contar a verdade. Abra lá em Lucas, capítulo 14. Talvez quando você aceitou Jesus, falaram para você que ser cristão seria maravilhoso. Em que seria algo assim, uau! Tudo de bom vai acontecer com a tua vida. Agora seus problemas acabaram. Porque Jesus é a solução. Sim, Jesus é a solução. Mas Ele nunca disse que nós não teríamos problema. Nunca disse que a caminhada de um cristão seria fácil. Em nenhum momento da Bíblia está escrito isso. Ao contrário, Ele sempre disse que teríamos perseguições, que teríamos dificuldades, que teríamos lutas. Olha lá o que está escrito em Lucas, capítulo 14, versículo 25 e 35, ao 35. Eu vou ler, a minha versão é a Nova Vida, deixa eu olhar aqui, que eu sempre me confundo, Nova Bíblia Viva. E pode ser algumas coisas um pouquinho diferentes da tua, mas eu gosto que você acompanhe, porque, como eu disse hoje de manhã, nós precisamos entender que a palavra do Senhor é a única que é a verdade absoluta. Muitas vezes nem todos que falam, tudo que é falado é a verdade absoluta. Por isso nós precisamos ser como os povos de Bereia, os bereanos, que eles conferiam tudo que era falado para eles, eles iriam lá nas Escrituras conferir. Então é preciso que a gente faça mesmo. Então anote tudo, que vai ter alguns textos que eu não vou ler, mas você pode ler na sua casa. É importante que a gente confira. Será que isso é mesmo? Será que está lá escrito? Não como forma de fiscal. Olha, é interessante isso. Não de uma maneira para você fiscalizar o pregador, mas para você
aprender. Para você ver que a verdade é a palavra do Senhor. Não queira ser fiscal, Deus não te chamou para ser fiscal, amém? Lá em Lucas capítulo 14, versículo 25, diz assim: grandes multidões estavam seguindo Jesus. Então ele voltou-se para elas e disse: todo aquele que quer ser meu seguidor e amar o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, sim, mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E ninguém pode ser meu discípulo se não carregar a sua própria cruz e seguir-me. Pois quem começaria a construção de uma torre, sem primeiro fazer os cálculos e depois verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? De outra forma, só poderia completar os alicerces e não completaria a obra. E todos o que visse o que aconteceu, iriam rir dele e dizer: estão vendo aquele sujeito ali? Começou aquela construção e ficou sem dinheiro para terminá-la. E qual é o rei que algum dia pensou em ir à guerra, sem primeiro sentar-se com os seus conselheiros e discutir se seu exército de 10.000 homens é capaz de derrotar 20.000 homens que vêm marchando contra ele? Se acharem que não, enquanto as tropas inimigas ainda estão longe, enviará uma comissão para combinar as condições de paz. Assim, ninguém pode ser meu discípulo se não renunciar a tudo que possui. Vamos ler de novo esse versículo comigo? Assim, ninguém pode ser meu discípulo se não renunciar a tudo que possui. O sal é bom, mas para que servirá se perde o seu sabor, se perder o seu sabor? Sal sem sabor não presta para nada, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Quem tem ouvidos? Amém. Então, que a gente possa ouvir a palavra do Senhor. Sabe, aqui nesse texto, a gente ouve claramente Jesus olhando para aquela multidão. Havia uma multidão que o cercava, que estava o acompanhando, e ele olha assim e pensa: epa, tem muita gente. Tem muita gente que está me seguindo, não está entendendo nada do que é o Evangelho. Tem muita gente aí que está me seguindo que não está entendendo como é que é a coisa. Está achando que é tudo oba-oba, que é tudo festa, que é tudo tranquilo, que é tudo maravilhoso. E não é. É preciso entrega. É preciso mudança de vida. É preciso renúncia. E é interessante ali que ele fala que, no versículo 27, ninguém pode ser meu discípulo se não carregar a sua própria cruz e seguir-me. O que ele está querendo dizer com isso? Que eu tenho que ir lá montar uma cruz de madeira e vamos lá carregar. Todo mundo saindo pela rua carregando cruz. Não. Cruz significa sofrimento. Cruz significa renúncia. Cruz significa morte. Não tem como ser cristão. Não tem como ser discípulo do Senhor. Cristão significa pequenos cristos. É igual discípulos. Não tem como você ser discípulo do Senhor, ser um cristão, se você não carregar a cruz. Se você não entender que o Evangelho também faz parte o sofrimento. Que também faz parte a renúncia. Que também faz parte a entrega. A morte do seu próprio eu. O problema é que nós estamos vivendo, infelizmente, um evangelho que é conhecido como o evangelho da graça, entre aspas. Que tudo pode, não tem problema. Ah, é tudo amor, Deus é amor. Qual o problema? Deus ouve o meu coração. Né? Mas o evangelho é muito mais do que isso. Deus é amor sim. Mas ele também nos ensina que a gente precisa levar a cruz. Ele também nos ensina que a gente precisa, sim, renunciar o pecado, renunciar as coisas erradas, renunciar o nosso eu, entregar tudo que a gente precisa entregar para Cristo. Nós, como cristãos, precisamos entender que a entrega é algo que faz parte da nossa vida. É uma adoração. Não tem como ser cristão se não houver entrega.
Sabe? E isso é algo que é constante, é todos os dias que a gente vai fazer. Não é só uma vez. Que às vezes a gente pensa, me entreguei lá para Jesus, aceitei, fui batizado, uau! Me entreguei totalmente agora. Então, estou tranquilo com Deus agora, tudo bem. Não, é muito mais do que isso. A gente vê lá em Marcos 10, se você quiser abrir, pode abrir, Marcos 10, capítulo 10, versículo 17, sobre a história de um jovem rico. Um jovem rico que, logo que avistou Jesus, foi atrás de Jesus e perguntou para ele assim, Jesus, o que é que eu preciso? Está ali no versículo 19, versículo 18. Por que você me chama de bom? Jesus disse, perguntou. Aliás, no versículo 17, perdão. Quando ele estava saindo, veio um homem correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou, bom mestre, o que devo fazer para receber a vida eterna? E aí ali no versículo 19 você vê Jesus respondendo, mas quanto à sua pergunta, você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane, respeite o seu pai, sua mãe. E aí aquele jovem diz, mestre, não quebrei nenhuma dessas leis, desde a minha mocidade. Uau! Era um cara bom. Ele cumpriu os mandamentos. Sabe, eu ouvi esses dias um pregador falando que era um cara que todo pai gostaria que a filha casasse. Não fazia nada de errado, cumpria tudo, não matava, nada de errado. Só que aí a gente observa que Jesus não se contentou com tudo isso que ele fazia. Jesus olha para ele, olha só no versículo 21. Jesus contemplou e o amou. E disse, falta-lhe só uma coisa. Vai vender tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Então vem e siga-me. Você percebe que quando Jesus fala sobre os mandamentos, ele não cita o principal dos mandamentos? Que é amar a Deus sobre todas as coisas. E era o que faltava naquele homem. E é interessante que Jesus o amou. E aí sim ele disse, ei, entrega aquilo que está ocupando o meu lugar. Entrega aquilo que está ocupando o teu coração, onde deveria eu estar ocupando. E aí a Bíblia conta ali que o homem ficou contrariado, foi embora triste, porque ele era muito rico. Porque ele não conseguiu tirar, ele não conseguiu entregar aquilo que lhe custava. Aquilo que realmente custava. Porque ele amava mais aquilo que ele tinha do que a Deus. Muitas vezes a gente está na posição desse homem. Muitas vezes a gente vem para os cultos, a gente vive uma vida teoricamente certa. Eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu nem minto, só de vez em quando, né? Eu não falo palavrão. Eu estou lá todos os domingos no culto. Mas não é suficiente. Jesus, ele quer que a gente ame ele de todo o coração. Ele quer que a gente se entregue totalmente a ele. Ele não quer só uma parte nossa. Ele quer a gente por inteiro. O problema é que, muitas vezes na nossa caminhada cristã, a gente acaba entrando num lugar chamado zona de conforto. E a gente não quer sair dela. Porque aqui está muito bom, aqui está tranquilo. Eu ouço os cultos pela live, pela internet, em casa, no conforto da minha casa. Está tudo ótimo aqui. Mas Deus, ele não quer isso. Ele quer que a gente se entregue totalmente. Ele quer que a gente pague um preço. Ele quer que a gente renuncie às nossas próprias vontades para viver as vontades dele. E é interessante que esse homem ele saiu da presença do Senhor. E saiu triste. Muitas vezes,
a gente vê pessoas desistindo no meio do caminho de servir a Cristo. Sabe por quê? Porque não entendeu Lucas 14 que a gente leu. Não entendeu que a gente precisa olhar e falar, opa. Sabe por que ali ele fala assim, ó, analisa antes. Ele conta até a história assim, quem é que quando vai construir algo não vai fazer os cálculos antes para ver se vai conseguir pagar até o final? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer, ei, quer me servir? Quer me servir? Quer ser meu discípulo? Então, analisa antes, porque o negócio não é tão simples assim. O negócio não é tão fácil. Ele requer renúncia. Ele requer entrega. Ele requer sofrimento. Ele requer morte. Então, você precisa analisar se é isso mesmo que você quer, para que você, no meio do caminho, não desista. Porque a Bíblia fala que pior do que aquele que não conhece a Cristo é aquele que desiste dele. É por isso que o Senhor alerta, por isso que Jesus aqui alerta. Ei, vocês não estão entendendo. Tem muita gente aqui que não está entendendo o que está acontecendo. Está no oba-oba. Está vendo os meus milagres, está vendo as coisas acontecerem, mas não está me servindo de verdade. Não está tendo entrega. Sabe, às vezes a gente está anos na igreja e a gente não tem mudança de vida. A gente não tem entrega mesmo. Aceitar a Jesus é uma coisa, entregar a sua vida é outra. As palavras são diferentes. Aceitar, eu aceito Ele. Entregar é você se entregar por inteiro. É você entregar a sua vida total para Ele. É você, muitas vezes, desligar o seu celular e falar, agora eu vou falar com o Pai. Agora eu vou ler a Bíblia. É muitas vezes você falar, ei, cansaço? Vou te colocar aqui no bolso, porque eu vou lá para a igreja mesmo cansada. Ei, vontade de ficar em casa? Vou te colocar no bolso, porque eu vou mesmo sem vontade. Porque eu me entrego. Porque eu morri para Cristo. Eu morri para viver para Cristo. Para viver a vontade dele e não a minha. A minha vontade não pode ser maior do que a de Cristo sobre a minha vida. O problema é que, às vezes, a gente prefere estar em casa assistindo um filme do que estar aqui numa quarta-feira. Às vezes a gente prefere sair com os amigos do que estar no culto. Porque não houve entrega. Porque só está no oba-oba. Porque só está vivendo na superficialidade. Porque você se acha cristão, mas na verdade tu não é. Porque tu não é discípulo, porque a Bíblia fala sobre isso. Se tu não renunciar tudo, tu não é meu discípulo. Você viu que a gente leu. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Se tu não renunciar, tu não é. Não adianta. Não adianta fingir. Não adianta mentir para você mesmo. Você precisa renunciar. Você precisa mudar. Ser transformado. E aí isso não depende de quem está aqui na frente. Não depende do pastor, não depende do obreiro, não depende do seu esposo, não depende da sua esposa, do seu pai, da sua mãe. Depende de você. É só de você. É você que tem que abrir a porta. Lembra que a gente cantou? Qual é o som de eu abrindo a porta? Este é o som de eu abrindo a porta. Será que você abriu a porta para você se entregar a Deus? Ou ele está ali batendo e você nem está ouvindo ele? Sabe? Na nossa caminhada cristã, Deus vai sempre nos pedir algumas entregas. Se Deus ainda não te pediu, meu amado, alguma entrega que você tem que fazer na sua vida, é porque você ainda nem começou a construção de confiança com Ele. Só que eu quero te dar uma notícia boa. Que há uma recompensa para a sua entrega. Até agora eu só falei que é difícil, né? Mas há uma recompensa para a sua entrega. Mas sabe por que Deus quer que a gente entrega? Porque Ele não quer a gente filhos mimados. Que Ele não quer a gente filhos interesseiros, que só está preocupado com as recompensas. Seria muito fácil, né? Eu não precisar fazer nada, eu não precisar entregar nada, e tudo acontecer na minha vida. Eu só orar e falar, uau! Muitas vezes a gente vive uma vida de
oração só de pedintes, né? Só pedindo. De mendigo, né? A oração do mendigo. Ei, dá, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. É uma oração de mendigo. Que você não dá nada. Você só quer. Aí lá em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 28. Ou melhor, vamos ler lá em Mateus 19. Abram lá em Mateus 19, que é a mesma situação, é o mesmo momento, só que aqui Jesus é um pouco mais minucioso. E é interessante que depois dessa história aí do jovem rico, você vai perceber que os discípulos, é o mesmo texto, tá? Só que agora é contado pela vida de Mateus. E aí você vai perceber que depois os discípulos começam a ficar sem entender. Começam a ficar assim, nossa, tá. Aí Pedro chega a Jesus e diz, tá, nós deixamos tudo para seguir o Senhor. E o que é que nós vamos ganhar com isso? Olha só. Uau. Os discípulos, né? E aí Jesus responde, digo a verdade a vocês. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo, e o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono do reino, vocês, os meus discípulos, se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que deixar o lar, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa e filhos ou propriedade para me seguir, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Mas muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Como o pastor disse, a gente tem falado muito sobre sabedoria aqui, né? É um mês em que Deus colocou no coração do pastor para lidar sobre sabedoria. E há algo que a sabedoria na entrega. Porque a entrega, ela sempre resulta numa recompensa. Só que, como está lá em 1 Coríntios 1:25, diz que porque a loucura de Deus é a mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é a mais forte do que os homens. A gente começa a olhar e falar, mas parece meio louco, né? Como é que o primeiro vai ser o último e o último vai ser o primeiro? Né? Para a nossa realidade, a nossa humanidade, parece uma coisa meio sem nexo. Como é que eu tenho que perder a minha vida para eu ganhá-la? Né? É porque, mesmo naquilo que parece ser louco, há sabedoria. É mais sábio do que a sabedoria do homem. E aqui a gente vê que Jesus diz que há uma recompensa para a nossa entrega. Há uma recompensa. Tudo aquilo que você entregar, você vai ver que gera milagres. Você vai ver no decorrer da Bíblia tantos e tantos homens e mulheres que fizeram entrega e que houve milagre. Há recompensa na entrega. Toda entrega há milagres. E aí a gente vê na vida desses discípulos, né? Que os discípulos foram tremendamente usados pelo Senhor depois que Jesus morreu. Ali você vai ler o livro de Atos, a história deles. Eles curando enfermos, eles ressuscitando mortos e tantas outras coisas, trazendo vidas para o Senhor. Porque eles entregaram. Eles fizeram uma entrega antes. Eles entregaram tudo para servir ao Senhor. E os discípulos ainda tiveram a vantagem de ter 12 tronos preparados para ele, para sentar ao lado de Jesus. Olha só que privilégio. Olha só. E é interessante que essa recompensa não é só para os discípulos, é para nós também. Porque Jesus diz que todo aquele que fizer a entrega, ele vai receber 100 vezes mais. Ele herdará a vida eterna. Sabe, aí eu lendo esse texto, por muitas vezes eu não entendia uma questão na minha vida. Porque em um momento da nossa vida, há quase 4 anos atrás, nós fizemos uma entrega bem importante na nossa vida. Nós entregamos tudo que nós tínhamos lá em São Paulo,
toda a nossa família nós deixamos lá, nós deixamos empresa, casa e todo o conforto que nós tínhamos ali. E por muitas vezes eu olhava e falava, gente, parece uma loucura, mas eu vou confessar algo para vocês. Sinto dor, sinto. Foi doloroso essa entrega? Foi. E muitas vezes hoje ainda dói. Hoje mesmo foi a apresentação da minha sobrinha. E eu vendo as fotos, me doeu. Porque eu falei, como eu gostaria de estar lá. Como eu gostaria de acompanhar minha sobrinha, os outros sobrinhos, de estar junto. De estar junto com o meu pai. Dói. Dói. Toda entrega é dolorosa. Toda entrega verdadeira, ela é dolorosa. Mas eu confesso para vocês que estar aqui, a alegria que o Senhor me dá de estar aqui é muito maior. É muito maior. E é interessante que você vai ler lá também em Marcos 10, 28 e 31, que ele também diz que ele nos dará outras famílias. Ele nos dará também outros pais quando você renuncia a isso. E eu confesso para vocês que eu não me sinto, como eu posso dizer, não me sinto órfã. Não me sinto órfã de pai, de mãe, pelo fato de eu estar tão longe do meu pai. Sabe por quê? Porque cada um de vocês é minha família. Cada um de vocês Deus me deu. Porque eu tive uma entrega lá atrás. Uau! Então você já está ali com o pai. Não. Lembra que eu falei que entrega ela é diária? Nós precisamos, a vida de um cristão, ela precisa ser entrega todos os dias. Não é porque eu fiz essa entrega, que eu estou top lá com o pai e agora estou sossegada. Não. Eu preciso continuar me entregando. Porque senão eu caio naquela zona de conforto. E eu não posso. Você não pode estar nessa zona de conforto. Entrega é sair dessa zona de conforto e viver uma vida de renúncias o tempo todo. Mas, como eu disse, toda entrega gera milagres. E a gente viu isso na vida dos discípulos. Viu na minha vida. Como eu disse, nós tínhamos lá uma empresa, a Emily estudava escola particular e tantas outras coisas. E nós renunciamos tudo isso para viver aqui, com muito menos. Mas eu quero dizer para vocês que nós temos vivido a provisão de Deus todo mês. E nós nunca vivemos tão bem como nós vivemos aqui. Por quê? Porque você tem mais do que lá? Não. Sabe por quê? Porque nós renunciamos, nós entregamos e nós vivemos o milagre da provisão na nossa vida. E aí a gente vai ver isso, não é algo exclusivo meu e nem dos discípulos. Nós vamos ver isso na vida de muitas pessoas, inclusive daqui da igreja. Nós recentemente ouvimos alguns testemunhos, né, pastor? De pessoas que ofertaram e Deus abençoou, abriu os céus de tal maneira que viveram realmente o milagre. Eles entregaram aquilo que tinha, sabe? E isso não é só no lado financeiro, isso é em tudo na nossa vida. A gente vai ver lá em Abraão, Gênesis 22, contando a história de Abraão. Deus pede o seu Isaac, seu único filho. Isaac era o filho da promessa. Isaac era o filho da promessa que nasceu enquanto Abraão e Sara já tinham idades avançadas, a Bíblia diz. E aí Deus chega para Abraão, fala, Abraão, prepare Isaac para você sacrificá-lo para mim. Parece louco, né? Como é que Deus fala que é filho da promessa, que eu vou dar, e agora ele pede de volta? Como é que é isso? Como eu disse, a loucura de Deus ela é a mais sábia dentre os homens. Muitas vezes a gente não entende aquilo que Deus está nos pedindo. Mas a gente vai viver, quando a gente entrega, quando a gente faz a entrega, a gente vai viver o milagre, vai entender depois. E aí a gente percebe que Abraão vai levando Isaac até ali o monte. Quando chega no local determinado, ele vai estar prestes a sacrificar o teu filho. E aí então,
Deus imediatamente envia um anjo para que ele pare. E aí o que acontece? A maioria de vocês conhece a história. De repente tem ali o cordeiro para ele sacrificar. Abraão viveu o milagre da provisão, porque ele entregou. Ele entregou, ele fez a entrega. Sabe? E aí a gente vê em tantas histórias, nós vemos na vida de Moisés, que a família precisou entregar Moisés para que ele se tornasse o libertador do seu povo. Aí a gente vê na vida do próprio Deus, que entregou o seu único filho por nós, para que a gente vivesse o milagre da salvação, para que Jesus vivesse o milagre da ressurreição. Porque houve entrega em toda a história da Bíblia. E aí hoje, à tarde, eu meditando um pouquinho mais na palavra, eu comecei a ver que tem muito mais histórias do que as que eu tinha anotado aqui. A gente começa a olhar para aquele menino que, enquanto Jesus pregava ali para aquela grande multidão, e aquela multidão tinha muita fome e não tinha nada para eles comer, e aí tinha aquele menino com 5 pães e 3 peixes, né? É isso? 2 peixes, perdão. 5 pães e 2 peixes. E aí a gente vê que aquele menino não precisava ter entregue. O pastor falou isso de manhã. Ele me lembrou isso. Não precisava ter entregue, mas ele entregou para Jesus. E aqueles peixes e aqueles pães se multiplicaram a ponto de sobrar 12 cestos. Vocês estão entendendo? Que toda entrega gera milagre? Às vezes a gente vive uma vida de pedindo milagre, de orando. Deus, eu quero isso. Deus. E às vezes você está orando por anos pela mesma coisa. E nada acontece, nada acontece, nada muda, nada muda, nada muda. Porque você não entregou. Porque você não fez entrega. E hoje Deus está te pedindo, entrega, entrega, entrega na minha mão. Deixa que eu faça, deixa que eu aja. Não estou entendendo, Jesus. Às vezes você vai olhar para aquilo que Deus está te pedindo e você fala, Deus, mas que loucura é essa que tu está me pedindo? E Ele está falando, ei, confia em mim. Ninguém entrega para uma pessoa algo que é de valor que você não confia, não é verdade? Tenho certeza que aqui que ninguém vai entregar a chave do carro para um cara que passou ali na rua e falou, me empresta a sua chave aí do carro. Não. Você vai entregar para um irmão que você confie, que você sabe que sabe dirigir. Não é? Muitas vezes você não consegue fazer entrega, sabe por quê? Porque você não tem relacionamento com Deus. Porque você não tem confiança nele. E aí você não consegue fazer essa entrega. Aí você está vivendo uma vida no raso. Porque você não tem se aprofundado. E aí a gente vai ver a história de uma mulher chamada Ana, lá em 1 Samuel, capítulo 1. Essa mulher, a Bíblia conta que por muitos anos ela orava por um filho. Ela era estéril e ela não podia ter filho. E isso incomodava muito, até porque naquela época era uma humilhação não ter filho. Era algo de vergonha. E seu esposo, Eucana, na época, era permitido se ter mais de uma esposa. Ele tinha a Ana e tinha a Penina, juntamente como esposa. E a Penina era uma mulher que ela tinha muitos filhos. E a Penina ainda provocava a Ana. E Ana ficava muito triste com aquela situação. E a Bíblia conta que por muitos anos ela visitava o tabernáculo para adorar. Mas teve um dia, um ano, em que algo aconteceu. Em que algo mudou a vida dela. Por quê? Porque ela fez uma oração de entrega. Ela realmente se entregou. Ela realmente entregou aquilo que lhe custava. Sabe o que ela fez? Ela orou e falou, Deus, se tu me deste um filho homem, eu te entregarei. Entregarei para a tua obra. Entregarei para o sacerdote. E a Bíblia conta que aquela mulher, ela não comia, ela não tinha vontade de comer, e estava muito triste quando ela foi fazer essa oração. E é interessante, olha, percebe a diferença daquele homem jovem rico e dessa mulher.
E é interessante que depois que ela faz essa oração de entrega, a Bíblia conta que ela sai feliz e retorna para o seu lar. Ela volta alegre e até se alimenta. Aquele jovem rico, ele não conseguiu fazer a entrega. E o que aconteceu com ele? Ele foi embora triste, não é verdade? Não foi isso que a gente leu? E essa mulher, ela conseguiu fazer a entrega daquilo que lhe custava. Ela queria muito aquele filho. E ela disse que depois que ela amamentasse, ela entregaria para o sacerdote. Não é louco isso, gente? Não é louco? Fala a verdade. Tu quer tanto um filho, e aí tu diz que nem vai ficar com ele. Só Deus. E aí interessante que me chama a atenção nessa entrega de Ana, é que ela sai alegre antes do milagre acontecer. Sabe por quê? Porque muitas vezes a entrega, ela precisa primeiro acontecer aqui no nosso coração. O milagre da consequência da entrega, ela acontece primeiro aqui, na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma. Ana ainda não saiu de lá, ela não fez oração e saiu de lá grávida, não. A Bíblia conta que ela saiu alegre, ela se alimentou e depois foi ter com seu marido. E aí sim, Deus lembrou-se dela. E lembrou-se não é porque ele tinha esquecido. Lembrou-se porque tinha chegado o momento dela ser curada e receber o milagre. Porque ela fez uma entrega. O que é que você precisa entregar para Deus? Eu percebo na vida de Ana que aquele filho que ela tanto almejava estava ocupando o lugar de Deus. Porque ela queria tanto aquele filho que ela só pensava nisso. E aí quando ela renunciou, Deus deu. E aí a Bíblia conta que não deu só o Samuel. Deu muitos outros filhos para ela. Quando nós entregamos, nós geramos milagres e recebemos milagres. Amém? Você quer viver um milagre na sua vida? Você quer viver a mudança na sua vida? Quer? Então entrega. A entrega requer renúncia, requer a nossa vontade de ser colocada no bolso e viver aquilo que Deus quer para nós. Entrega não é só estar aqui 2 horas no culto. Lembre-se disso. O problema é que tem pessoas que não conseguem nem estar essas 2 horas aqui no culto. Que é pior ainda. E às vezes você até está aqui, mas não está de verdade. Porque seu pensamento está lá fora. Seu pensamento está lá nos seus problemas. Seu pensamento está lá no que você tem que fazer amanhã, do que você tem que fazer depois. Porque você não se entrega. Você não se joga aos pés do Senhor. A gente precisa mudar. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Tem um pastor que eu gosto muito que ele diz assim, fica de pé para parecer que está acabando, né? Pastor Luciano Subirá. Mais ou menos isso. Eu quero, antes da gente encerrar, eu quero contar uma parábola que chama-se a parábola da farofa. Talvez você já ouviu ela de outra forma. Uma querida muito amada me mandou essa semana e eu falei já para ela, essa parábola eu vou ler na minha próxima pregação, que tinha tudo a ver. Essa parábola conta assim, uma história de um determinado grupo que foi convidado para uma festa. E ele precisava levar a farofa. Esse grupo precisava levar a farofa. E nesse grupo era composto por um líder, por um homem que estava começando a ir naquele grupo, por uma galinha e por uma Peppa Pig. E aí, então, logo de imediato, aquele líder disse, ei, eu vou dar farinha. Que líder? Ele tem iniciativas, né? O líder logo vai e faz, né? Ele não fica esperando. Esse é o papel do líder. Ele não fica esperando ser mandado por alguém. Ele vai e faz. E aí, então, depois, aquele homem que estava começando aí, ele olhou e falou assim, eu não quero me comprometer com isso, não. Eu não vou dar nada. A galinha, por sua vez, olhou e falou assim, ei, eu vou dar o ovo.
Porém, a Peppa Pig olhou e falou: uau, você vai dar a farinha, você vai dar o ovo, então eu vou dar o bacon. Muitas vezes nós precisamos saber o nível de entrega que nós estamos na nossa vida. Nessa parábola a gente observa que o líder, ele deu a farinha, que era algo que ele tinha ali, mas que não lhe custava. Não era algo que lhe custava. Não era algo que requeria algum esforço dele. Ele tinha ali simplesmente, ele estava envolvido com a situação, mas só envolvido. Aquele homem que estava começando aí no grupo, que disse: ei, eu não vou me comprometer não, que eu não sei não, esse negócio aí tá meio estranho. Farofa, essa festa, eu não vou me comprometer, não vou dar nada. Aquele homem realmente não deu nada. O que ele dava mesmo era trabalho. E aí a gente olha para a galinha. A galinha, ela levou o ovo. Era algo sim que lhe custava. Algo que requeria um esforço dela. Ela precisava botar aquele ovo. Havia um esforço. Era algo sim que lhe custava. Ela estava comprometida com a situação. Mas nós vemos que a Peppa Pig, aquela porquinha, ela foi além. Ela deu a sua própria vida pela causa. Onde é que você está situado aí? Será que você tem sido aquele líder, como esse líder aqui, que deu aquilo que não custava? Aquilo que estava ali sobrando, que não precisou de muito esforço? Ou será que você nem isso estava fazendo? Você estava como aquele homem no início, que nem quer se comprometer, quer só observar, quer ser só o fiscal do culto. Só vou olhar o que está acontecendo. Ou se você tem sido como a galinha, você realmente tem se esforçado, você tem dado o teu melhor, você tem feito entregas na sua vida de cristã ou cristão. Se você chegou ao ponto da galinha, o Senhor está te convidando a ser a Peppa Pig. A você se dar mais. A você morrer pela causa de Cristo. Não é por essa festa da farofa, mas é pela causa de Cristo. Será que você é capaz de morrer por isso? Hoje de manhã eu contei a história de um homem chamado Mohammed. Se você tiver a oportunidade, o pastor já disse, nós já dissemos sobre essa história algumas vezes aqui na igreja, mas se você não teve a oportunidade, ou se já teve, assiste de novo. Eu já assisti umas 4 vezes, porque é algo muito edificante. É do pastor Mário Freitas, é uma pregação que chama Mohammed ou Arão. E conta sobre esse homem, Mohammed, que é um homem que ele vivia num dos países perseguidos, que cristãos não são aceitos, que são perseguidos e que são mortos até mesmo quando prega a palavra. Ele era, dali ele tinha se convertido, e esse pastor Mário Freitas, toda vez que ia, esse Mohammed levava ele até as igrejas escondidas. E um certo dia esse Mohammed não aparecia no horário combinado, e ele nunca era de se atrasar. E até que então ele chegou todo estrupiado, todo machucado, até um dente sem um dente, todo machucado. O pastor Mário Freitas olhou e falou assim: o que aconteceu? O que aconteceu? E aí Mohammed falou assim: me pegaram outra vez. O pastor Mário Freitas olhou e falou assim: como assim outra vez? Não é a primeira vez, pastor. Volte e meia eles me pegam e me machucam para eu negar a Cristo. Mas eu não nego. Aí o pastor Mário Freitas olhou e falou assim: escuta, mas você nunca teve vontade de negar a Cristo? E aí ele olhou, abaixou a cabeça, bem triste, e disse: sim, teve uma vez que eu tive. Foi quando pegaram a minha esposa e a minha filha e começaram a violentá-la na minha frente. Naquele dia eu tive muita vontade de negar a Cristo, mas eu não neguei. E aí o pastor Mário Freitas falou: não, vocês têm que ir embora, eu vou tirar vocês daqui, eu vou te levar a um campo lá para missionários lá no Brasil,
para missionários perseguidos, em que vocês vão estar protegidos ali. E ele disse, não, eu não vou. Sabe por quê? Ele falou assim, porque o Senhor me chamou para pregar o evangelho aqui. E eu já morri. E aí o pastor Mário Freitas disse assim, mas vocês vão morrer se vocês continuarem aqui. E ele disse, não, eu já morri. Eu já morri para Cristo. Nós muitas vezes temos vivido um evangelho tão superficial, que por muito mesmo nós deixamos de estar aqui na igreja. Nós não valorizamos esse tempo que nós temos. Sabe? Quando eu venho toda vez aqui, eu não me canso de dizer que é um privilégio, porque é. Eu gostaria que todos entendessem o quanto é privilégio estarmos aqui. Nós temos liberdade de pular, de dançar, de adorar, de cantar, de gritar. Esse povo não tem essa liberdade. Eles vivem em igrejas subterrâneas que eles não podem nem falar alto, porque eles podem morrer. E quando são pegos, eles não negam a Cristo. Só que nós aqui vivemos num conforto tão grande e não valorizamos isso. Nós viemos no culto quando a gente quer, quando a gente acha, hoje não tenho nada que fazer, eu vou para o culto. Para de viver um evangelho de mentira. A gente precisa mudar. A gente precisa ser realmente discípulo. A Bíblia diz que o morno, ele vomita pela boca. Que Deus vomita. Quantos de nós estamos aqui, estamos sendo morno? Não é nem quente, nem frio. Eu não sou nem de Deus, nem do diabo, eu sou morno. Eu vou de vez em quando, eu faço aquilo que eu acho que é bom. E a Bíblia diz que ele vomita. Ele não tem prazer nisso. Vamos parar de viver uma vida de mentira. Vamos viver uma vida realmente de entrega. Lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 24, na parte B do texto, Davi disse assim: Rei, haviam oferecido algo para ele dar como sacrifício para Deus. E ele disse, como ganhado para Davi, ele disse, não, eu quero pagar. Quero pagar o preço certo. Sabe por quê? Porque eu não vou oferecer uma oferta que não me custe nada. Para de oferecer para Deus aquilo que não te custa. Começa a mudar de vida. Deus, ele precisa ser tudo na sua vida. Não só uma parte. Ele não pode ser só o momento que você está com dor ou que você está precisando. Ele tem que ser tudo. Sabe, cada dia mais eu percebo que a gente está chegando mais perto da volta de Cristo. Está muito perto, muito perto. E a gente ainda está dormindo. A gente precisa ser despertado. Para de viver com ressentimentos. O irmão não olhou para mim, a pastora nem me deu oi. Chega disso. Vamos amadurecer. Precisa amadurecer. Não, fulano me viu na rua, não me deu oi. Por isso eu nem vou lá naquela igreja. Que evangelho superficial é esse? Queria ver se viesse aqui dentro, colocasse uma arma na tua cabeça, ou melhor, na cabeça do teu filho, e dissesse, ei, nega Cristo. Quando será que não negaria facilmente? Por menos do que isso é negado. Porque vivemos um evangelho muito mentiroso. Nós precisamos ser despertados. Precisamos ser verdadeiramente discípulos. Não sou eu que estou falando. Foi lá em Lucas que nós lemos. Quer ser meu discípulo? Renuncia. Pega a tua cruz. E aí você vai viver o milagre. Aí você está anos no evangelho. Continua numa depressão. Continua vivendo a síndrome do pânico. Porque não tem entrega. Porque não há entrega. Está vivendo um evangelho raso. Você está anos pedindo um milagre e não acontece.
Porque não é entrega. Toda entrega gera milagre. Toda entrega gera milagre. Você não consegue nem ficar aqui 15 minutos em pé, você já está cansado querendo sentar. E aí acha que entregou alguma coisa. Mas se precisar ficar ali na fila da Caixa Econômica para pegar um dinheirinho, tu fica. Ah, fica. 3, 4, 5 horas se for preciso. O que é mais importante para você? O que tem sido mais importante? Você fica de madrugada trabalhando, mas não fica orando. Você acorda cedo para trabalhar, mas não acorda cedo para estar no culto de manhã. Precisamos fazer entregas. Dói, dói. É fácil? Não, não é. Em nenhum momento dissemos que é fácil. Mas ela gera milagres. Ela gera recompensa. Só que é preciso uma entrega verdadeira. É preciso uma entrega. É preciso renúncia. Amém? Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei qual aquilo que Deus tem te pedido. Mas você precisa confiar. Você precisa não ter medo e entregar a Ele. Eu não sei se é seu filho, se é seu esposo. O que é que você precisa entregar que lhe custa? Se é seu trabalho, se é sua finança. O que é que tem ocupado o lugar de Deus que precisa ser entregue? Não sei se é as suas redes sociais, se é o seu celular, se são suas séries. O que é que está ocupando o lugar de Deus, você precisa entregar? O que é? Entrega. Entrega que você vai ver o milagre. Entrega agora. Ei, não se preocupa com quem está do seu lado. Não se preocupa o que vão pensar. Se for preciso, grite. Se for preciso, ore. Se for preciso, se ajoelhe. Se for preciso, pule. Se você não orava em línguas, comece a orar agora. Mas entrega, se entrega totalmente. Se entrega sem olhar quem é que está vendo, quem é que está te ouvindo, quem é que está do seu lado. Deus tem que ser mais importante do que a pessoa que está do teu lado. Deus tem que ser mais importante do que o que os vão pensar de você. Nós queremos receber milagres, mas não queremos fazer entrega. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos nos entregar. Que você possa neste momento rasgar o teu coração e adorar o Senhor. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem sobre as nossas vidas. Vem, Espírito Santo. Te damos liberdade. Abrimos a porta, Pai. Nós te entregamos totalmente a Ti, Pai. Nós nos entregamos, Senhor, a nossa vida. Todas as áreas. Vem, 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 vem. Ora, rabalai, sunere, canta, rabalai. Vem, Senhor, vem, vem, vem. Vem, Senhor, nos encher, Senhor, de tal forma. Aleluia. E tudo que há em mim. Se isso for uma verdade na sua vida, cante. Se não for, não cante. Não minta para Deus. Por amor a Ti, meu Rei, meus sonhos rendo a Ti e os meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo. Entrega mesmo, entrega ao Senhor, entrega que você vai ver o milagre. Mas entrega de verdade. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Aleluia, Com meu Deus. coração E tudo tudo que há em mim, entrego meu viver,
amor a ti, meu rei. Meus direitos dou, orgulho vou trocar. Tu é capaz de trocar o teu orgulho? Deixa o teu orgulho pro Senhor. E eu entrego. Levante as suas mãos, entrega como rendição.